Amém. Boa noite, escola. Boa noite. Que bom, né? Que bom que você está aqui. E é isso aí. Você sabe que uma das minhas marcas é que a gente possa a gente trazer essa palavra de Deus, a palavra dele, de uma maneira bem descontraída. Mas, queridos, é uma honra, é um privilégio muito grande, uma responsabilidade enorme de poder estar aqui nessa noite e ter começado, essa escola em 1998, lá em Bom Sucesso, primeira turma, eu junto com a minha esposa e todas as outras pessoas que estavam também, e muito legal, né? Então tem tudo a ver com o que vocês estão vivendo hoje, você que é aluno dessa escola. E quanta gente bonita a gente tem aqui nessa noite, né? Aleluia, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Será que você pode declarar uma coisa? Eu estava ali sentado e Deus, ele estava, por conta do que o pastor Hélio já tinha falado isso lá em cima, e eu estava ali no meu coração cozinhando isso. Fale para você mesmo, depois fale para quem está do seu lado, você que está se formando, você que está aqui nessa noite. Deus é bom demais. Aleluia. Mas ele se torna bom demais, queridos, para aqueles que não desistem, para aqueles que continuam firmes até o final. E a gente acaba vivendo durante toda a nossa vida, sabe, uma grande dualidade a respeito, toda a nossa vida, não é só a questão da escola, mas em toda a nossa vida, né, de desistir ou não desistir. A gente vive essa dualidade o tempo todo. Vocês, por exemplo, que estão se formando hoje aqui na escola, certamente em algum momento pensaram em desistir. Pode levantar a mão, não é vergonha não. Alguém, levanta aí, você que está se formando. Pastor, teve um momento que eu pensei em desistir. Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Não é vergonha não, queridos. Ok? Mas que bom que você não desistiu. Não é isso? Por quê? Porque você tinha pessoas que estavam te encorajando a não desistir. Você é primeiro ano, certamente você deve lembrar dos professores aqui, falando, olha, não desiste, vamos lá, fica firme até o final, vamos nessa, não desiste, vamos lá, coisas vão acontecer. Pastor Hélio falou isso aqui, o cachorro vai engolir a pilha. Você ouviu isso aqui, quem é aqui da Tijuca ouviu certamente isso. Olha, tudo vai colaborar para você desistir, mas olha, não desiste não, fica firme até o final. E ele estava me lembrando isso lá em cima no gabinete, ele falou, poxa, Marcelo, a gente está lá tocando aquele baixo no culto de sexta-feira, e o culto de sexta-feira, queridos, ainda tinha um porém, eu pegava os filhos dele, o Ricardinho e o Rodrigo, e a gente ia, cara, de Bom Sucesso a pé até o fundão, quase 11 horas da noite para jogar um futebol de salão lá dentro do fundão. Até que um dia, o segurança que tinha lá, a gente nem sabia da presença dele, ele saiu e falou, ei, vem cá, vocês estão vindo para cá, vocês são malucos, né, cara? Falei, por quê? Não, porque aqui é lugar de desova de corpos, já, cara, vocês estão jogando futebol aqui. Aí, imediatamente, a gente parou, mas não paramos, desistimos dessa ideia, mas nós não paramos de estar lá toda sexta-feira nesse culto maravilhoso. Mas, queridos, a nossa vida é essa dualidade, como eu estou falando. A gente vive nesse desistir ou não desistir, não é isso? Que bom que vocês estão aqui, foram incentivados a não desistir, mas a gente também recebe muitas vezes a outra dose e o outro lado dessa moeda, que é desistir. Eu lembro bem quando estava no curso para me tornar fuzileiro naval, aleluia, é isso? Olha aí, gostei, hein? Olha aí, temos mais algum fuzileiro aí na área aí? Olha aí, o Iargo, que mais? Tem mais alguém aí, não? Pois é, mais um ali, estão aparecendo os fuzileiros navais, aleluia. Alguém em cima aí, fuzileiro aí, não? Não? Beleza. Mas durante o curso, o que mais a gente ouve é desiste. E por 2 vezes eu pensei em desistir. No início do curso e no finalzinho, quando eu estava já faltando aquela última semana, mas eu falei, não. E aí lá em cima o pastor Hélio falando isso, poxa, e toda essa vivência, falei, chefe, louvado seja Deus, porque cheguei até agora, mas isso não significa muita coisa não, porque essa caminhada, ela continua, e todo dia eu e você, nós temos que falar, eu não desisto, aleluia. Será que você pode dizer isso? Eu não desisto. E baseado em que você fala isso, queridos? Baseado na palavra de Deus, sempre será nela. Veja lá, o meu justo viverá pela fé. Quantos aqui são justos, santos, abençoados, amados,
Queridos, então é o teu caso. E veja, se retroceder, se ele desistir, Deus fala assim, olha, não se compraz nele a minha alma. Mas aí, queridos, vem a declaração, repete comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós não desistimos para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma, diga aleluia! A gente não desiste, de jeito nenhum, ok? E aí, queridos, como tem aí, e o mais importante, além da palavra de Deus, é a formatura de vocês, é esse momento maravilhoso, eu quero só, como eu costumo falar lá na igreja, eu vou cortar o bifinho hoje, assim, aquele filezinho mignon, em 3 partinhas, para botar assim na sua boquinha, assim, que delícia, 3 dicas para que você nunca desista, é assim, rapidinho, corte rápido, Tramontina, exatamente, corte rápido, vai ser corte rápido, aleluia. Olha aí, e a primeira dica, queridos, que eu quero passar para você nessa noite, concentre-se no processo e menos no alvo a ser alcançado. Anota isso aí, quer dizer, hoje não é dia talvez tanto de anotar, mas de repente você pode tirar uma foto, mas concentre-se no processo e menos no alvo. Queridos, ter alvos é muito bom, faz parte, final do ano a gente faz lista de alvos e objetivos, eu quero isso, quero aquilo outro, e acaba que no final das contas a gente tem alvos, de uma maneira geral, que são bastante parecidos. Por exemplo, ter um relacionamento genuíno com Deus, viver uma vida que cresce, que progride, que prospera, na área de relacionamentos, na nossa área de finanças. A gente, por exemplo, final do ano, costuma se programar, estamos chegando aí ao final do ano, 2025 eu quero ter uma vida mais saudável. Olha aí. 2025 eu quero curtir mais a vida, eu quero viajar, eu quero passear. 2025 eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Gostei, maravilha. Mas olha só que interessante, queridos, a maioria de nós, a gente tem alvos bastante parecidos, mas os resultados muitas vezes são diferentes. Por exemplo, para você pegar aí um exemplo bem prático que a gente está vivendo agora nesse final de ano, todos os times de futebol querem ser campeões da Libertadores. Mas só um consegue ser campeão, não é verdade? Todo clube quer ser campeão brasileiro, não é isso? Mas só um time que vai ser agora. Calma, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, Mas olha só, todo mundo tem o mesmo objetivo. Todo mundo tem o mesmo alvo. Querer ser o quê? Querer ser o campeão. Só que nem todo mundo vai alcançar esse objetivo. Casamento, diante do altar, da presença das testemunhas, da presença de Deus, todo mundo tem um alvo de querer ter um ótimo e um excelente casamento. Mas, infelizmente, a gente tem visto, até mesmo dentro da própria igreja, que a média de duração de casamentos, de relacionamentos, tem sido no máximo 7 anos. Então veja, concentre-se no processo e menos no alvo a ser alcançado, porque nós temos alvos parecidos, porém os resultados muitas vezes são diferentes. E eu quero te falar que a razão por que isso acontece, veja, é porque alvos muitas vezes não determinam um sucesso, mas disciplinas, e eu sei bem o que é isso, determinam um sucesso. Alvos muitas vezes não vão determinar sucesso. A gente tem alvos, eu quero ficar mais magro, eu quero ter um excelente casamento, eu quero mudar de emprego, mas o que vai determinar esse sucesso é a disciplina que você vai adotar para você chegar nesse alvo. E veja, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, baseado nessa frase ou nesse pensamento, a gente encontra muitos exemplos que corroboram com esse princípio. Veja, pessoas, homens e mulheres de Deus que foram bem-sucedidos é porque tiveram boas disciplinas. Vou pegar o exemplo máximo, Jesus, o Rei da Glória. Por que ele foi bem-sucedido, venceu, vitorioso, aleluia? E estava lembrando ali também, o pastor Teixeira deve lembrar,
aquela música que dizia assim: o vitorioso vive em mim, o vitorioso vive em mim, as circunstâncias não me abalam mais, o vitorioso vive em mim. Aleluia. Mas veja, o vitorioso máximo, Jesus, o Rei da Glória. Por que ele foi vitorioso? Porque ele tinha o quê? Boas disciplinas. Jesus parava para orar, Jesus parava para ouvir as pessoas, Jesus parava para ensinar. Mas a gente também conhece o contrário, queridos. A palavra nos mostra pessoas que foram mal sucedidas porque elas o quê? Ignoraram as boas disciplinas que elas deveriam ter para que elas vivessem uma vida vitoriosa. Vamos lá, eu quero pegar um exemplo só, e eu tenho falado isso lá na igreja, o exemplo de Daniel. Por que Daniel ele foi bem sucedido? Por que no meio de tantas pessoas, de tantas outras pessoas, ele se destacava? Veja, Daniel capítulo de número 6, verso 3, na NVI, olha o que está escrito, diz lá que, ora, Daniel ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas, o quê? Grandes qualidades, que o rei, olha só, por ele ter se destacado tanto, por ele ter chamado tanta atenção, o rei Dario, ele planejava tê-lo o quê? À frente do governo de todo o império. E aí talvez você esteja se perguntando, poxa, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu especificamente na vida de Daniel? Por que isso não acontece nas nossas vidas, às vezes? E eu vou te responder, porque Daniel ele tinha um sistema de disciplinas que levava ele a ter uma vida de fé e de fidelidade. Veja, Daniel capítulo 6, só que agora no verso 10, eu leio também na NVI, diz o seguinte, que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, porque esses governadores, esses sátrapas ficaram com inveja de Daniel, dessa, poxa, esse cara está se destacando, e a gente, como é que a gente vai ficar nisso aí? Então eles criaram lá um sistema, um decreto, e o rei autorizou, que todo aquele tinha que, na verdade, orar aí ao rei, e se orasse a outro Deus, esse seria condenado à cova. Então, quando Daniel ele soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele fez? Ele desistiu? Não. Ele se desesperou? Não. Ele saiu correndo, ai, Jesus, e agora? Ele falou, bom, ninguém está olhando, ninguém está vendo, chega aí, Dario. Foi isso que Daniel fez? Não. Diz lá que ele foi para casa, ele foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e aí o que está escrito ali? Ele fez ali o que ele costumava? 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a quem? A Deus. Nada mudou, queridos, na vida de Daniel por conta de uma situação, de um aperto, de uma aflição. Por quê? Porque ele confiava no processo. Ele tinha um alvo e ele sabia para onde ele ia chegar, mas ele sabia que tinha um processo que ele precisava fazer na sua vida para que ele chegasse e conquistasse esse alvo. Se você continuar no capítulo 6, você vai ver que Dario ele faz exatamente aquilo que ele estava planejando no coração. Ele coloca Daniel à frente, cara, toma conta, porque eu reconheço em você o Deus que dirige os teus passos. Então veja, querido, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ser mais ousado e usado por Deus, se você quer ser curado, amém, e se você quer ter uma família saudável, você não vai alcançar isso só porque você deseja isso. Eu vou repetir, você não vai alcançar isso apenas porque você deseja. Pastor Hélio cansa de falar isso, é pouco. Desejar é pouco. Mas você precisa entender que nós estamos limitados ao nível das nossas disciplinas. Se você cultivar disciplinas que vão edificar a tua fé, que te fazem crescer no conhecimento de Deus, você pode ter certeza que esse processo vai projetar você ao teu alvo. Então não cometa esse erro de olhar apenas para o alvo. Alvos são importantes, mas mais importante é o processo que você constrói ao longo desse alvo. É esse processo que vai fazer com que você não desista. Porque se você só se concentra no alvo, e a gente faz isso de uma maneira muito errada, a gente não chega lá.
Por exemplo, pastor, não vejo a hora, eu quero perder 10 quilos até o Natal. Você está olhando lá no dia 25. Mas o que eu tenho feito ao longo desses meses ou desse ano para chegar lá no Natal e realmente isso ter acontecido? Eu quero ser mais organizado. Eu quero conseguir ler os livros da Atos. Eu quero aprender um novo idioma. Legal, hein? Gostei. Maravilha. Eu quero aprender a tocar um instrumento musical. Na verdade, o que a gente precisa fazer não é só estabelecer isso como alvo, mas nós precisamos mudar as disciplinas, os processos que vão causar esses resultados. Sabe por quê? Porque quando nós corrigimos o que nós fazemos, o resultado corrige a si mesmo. Pega isso nessa noite. Quando a gente corrige o que a gente faz, o resultado vai corrigir a si mesmo. Mas o problema é que eu quero chegar só no final, eu olho só para o final, mas eu não olho para o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou semeando hoje, o que eu estou plantando hoje. Eu quero uma colheita maravilhosa, eu quero um produto final, eu quero um alvo maravilhoso, mas o que eu estou fazendo agora? Vocês mesmos tiveram durante 2 anos que plantar para chegar nesse momento. Esse momento você não estalou o dedo e pum, você apareceu sentado aqui nessa noite. Mas você teve que vir segunda-feira após segunda-feira, com chuva, cansado, muitas vezes com uma situação, com um problema, com um filho, com um marido, com a esposa, e você esteve aqui e por isso hoje você está alcançando o teu alvo e o teu objetivo. A segunda dica, queridos, que eu quero dar para você não desistir, eu e você, queridos, nós precisamos ter paciência, mesmo quando as coisas não acontecerem no tempo em que a gente espera. Tenha paciência, seja perseverante. Você ouviu o pastor Hélio falando, né? O garoto lá, que era garoto. Mas tinha isso no meu coração, queridos. Mas aconteceu no ano seguinte, eu estou dando aula na Atos? Não. Levou anos e anos. Mas eu nunca abandonei o sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Não. Porque a gente tem, queridos, uma promessa. Olha só, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Seja animado, os animados digam amém. Ei, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É uma espera maravilhosa. E nós precisamos aprender isso, queridos, a ter paciência, mesmo quando as coisas não acontecem no tempo que a gente espera. Tenha paciência. A gente precisa começar as coisas, a gente precisa startar coisas, mas elas não vão acontecer de maneira imediata. Mas muitas vezes isso tem causado desânimo no povo de Deus, na igreja, porque ela não quer esperar. E aí, queridos, de uma maneira prática, você sabe bem o que eu estou falando. São aquelas pessoas que nunca fizeram academia na vida, e aí elas se matriculam, fazem academia, foram lá 3, 4 vezes todo dia na semana, e aí ela vai se pesar. Ao invés de perder peso, eu ganhei 1 quilo? Quer saber de uma coisa? Esse negócio de academia não funciona, bem que eu já sabia. Isso aí é a maior conversa. Não querem esperar. Orei, li a Bíblia durante toda a semana. Esse é meu alvo agora. Aleluia, 2025. Mas já vou começar agora, orando, lendo a Bíblia, toda semana. Aleluia, saí de casa para a igreja, briguei com a minha mulher. E aí o que a gente conclui? Isso que eu estou fazendo não mudou nada. Não produziu efeito nenhum. E aí, como a gente não vê os resultados de uma maneira imediata, a gente conclui erradamente que decidir ter boas práticas e esperar pelos resultados não faz a menor diferença. Eu vou repetir, a gente conclui de uma maneira errada que decidir ter boas práticas e esperar pelos resultados não faz a menor diferença. E aí a gente vai desprezando os pequenos hábitos, as pequenas decisões, as pequenas escolhas. O pequeno hábito de buscar a Deus todos os dias. Pastor, mas não está fazendo diferença. Quem disse? A pequena decisão diária de me manter fiel a Deus e à minha família. As pequenas e boas ações de maneira prática com as pessoas. Mas não acontecem de maneira como eu gostaria, de maneira rápida. E aí eu concluo na minha humanidade, no meu pensamento, que não faz a menor diferença. Isso tudo não está mudando a minha vida. E sabe o que é o pior, queridos? É que existe o outro lado dessa moeda.
O outro lado dessa moeda é que as coisas erradas que nós fazemos, muitas vezes, também não trazem um prejuízo de imediato. Você quer ver só um exemplo? Você vai entender do que eu estou falando. Né? Por exemplo, você joga videogame todo dia, 3 horas por dia. Jamais? Não, tá bom. Mas vamos lá. Né? Você joga videogame todo dia, 3 horas por dia. Né? E aqueles que estão casados que fazem isso, você pode ter certeza que a tua esposa não está feliz. Temos amém aí? Não é o meu caso, não tenho nem videogame em casa. Mas olha só, a tua esposa não está feliz. Mas deixa eu te falar, ela não te largou. Algo que a gente faz que não é tão legal não traz um prejuízo de imediato. Ah, pastor, eu vou na igreja só quando tem Santa Ceia. É? Beleza, não mudou nada, nada terrível aconteceu na tua vida. Eu quero que você perceba, querido, nessa noite, que eu posso fazer pequenas escolhas certas ou erradas, sem que isso cause qualquer impacto ou prejuízo na minha vida de imediato. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. A nossa vida, ela é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. E todo dia nós tomamos decisões. Todo dia. Você tomou a decisão há 2 anos atrás de estar nessa escola. Num primeiro momento foi uma decisão pequena. Mas olha só na grandiosidade que ela se tornou na tua vida. Olha a grandiosidade que se tornou na sua vida, na tua vida, Ana, na tua vida, Chico. Então não despreze, queridos, nem as boas ou ruins, pequenas decisões, porque elas vão se somando e ela vai formando quem nós somos. Nós somos hoje a soma dessas pequenas decisões, sejam elas boas ou ruins, que a gente foi tomando ao longo da nossa trajetória. Todas elas são importantes e todas elas são cumulativas. E aí, muitas vezes, a gente olha para alguém que está vencendo na vida, alguém que está exatamente onde a gente gostaria de estar, seja financeiramente, seja emocionalmente, no nosso casamento, em família, na igreja, no trabalho, na sua vida com Deus, é uma pessoa cheia de realizações e conquistas, e muitas vezes a gente se pergunta, caramba, como é que essa pessoa ela chegou lá? E eu vou falar para você nessa noite, ela não chegou lá de uma só vez. Ela teve a capacidade, a capacidade de confiar no tempo de Deus. Eu vou repetir, ela teve, quem chega, quem chegou, quem está chegando, aonde nós gostaríamos de estar, é porque ela teve a capacidade de confiar no tempo de Deus. E ela conhece e pratica, porque não é só uma questão de conhecimento, mas é uma questão de prática. Ela conhece e pratica o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 19, verso 2, queridos. Agir sem pensar não é bom, e quem se apressa, quem não tem paciência, faz o quê? Erra o caminho. E quantos têm errado o caminho porque não têm tido paciência de esperar em Deus, de esperar que Ele vai mover, e por conta disso desistem. E por conta disso pegam outros caminhos, ou estão pegando atalhos para a sua vida. Atalho nunca é bom. O bom é viver o processo de Deus, o bom é viver o caminho que Ele te apresenta e me apresenta todos os dias. E não importa se ele é longo, o que importa é nós chegarmos lá. É isso que importa. Porque, queridos, veja, ninguém sabe o tempo em que aquela pessoa gastou em oração, ninguém sabe quantos jejuns aquela pessoa fez, ninguém sabe o tempo que aquela pessoa passou na presença de Deus, ninguém sabe da disciplina, dos sacrifícios, da fidelidade, da perseverança que foi necessária para aquela pessoa chegar onde ela chegou. Mas a gente só olha o resultado, a gente só olha o final. Não, tenha paciência e creia em Deus. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem enxergar, não consegue ver nada disso. E por isso elas não compreendem. Elas não entendem que com Deus nada acontece na nossa vida da noite para o dia. Veja, queridos, 26 anos de escola e nós estamos nessa jornada, nós estamos nessa caminhada, não chegamos lá. É isso que eu quero que você entenda também. Você que está aqui se formando, você não chegou lá.
você está no processo, né? E de ver situações e mais situações, e o mover e o agir de Deus na sua vida e pela sua vida. Porque você que se forma hoje, queridos, há uma unção toda especial, há uma unção poderosa. Levanta a tua mão aí, eu quero declarar sobre a tua vida. Você que é aluno do 2º ano, há uma unção poderosa sobre a tua vida. Não se trata de canudo nem diploma, se trata de uma unção do alto, do céu, que remove o fardo, que despedaça o jugo e que ajuda as pessoas que estão ao teu redor, aonde o Senhor te levar, para você ser bênção, para você ser luz, para você ser cura, para você ser um ungido do Senhor naquele lugar. Então, como foi falado aqui, não se contente apenas com esse momento, mas creia que o que Deus ele está e depositou ao longo desses 2 anos e está fazendo na tua vida, Ele continua e Ele continua. Então, queridos, guarde isso nessa noite. Cada pequena decisão boa que você toma não está sendo desperdiçada, mas ela está sendo armazenada no coração do nosso Deus. Então, decida não desistir. Todo dia. E uma outra coisa muito importante, queridos, são as coisas que ninguém vê, que trazem os resultados que todos desejam. As coisas que ninguém está vendo na tua vida, que só você sabe, que o Senhor está falando na tua vida agora, que o Senhor está levantando agora na tua vida, vão trazer os resultados, queridos, que você deseja, que todo mundo vai ficar assim, ó. Uau! Mas não é porque você é melhor do que ninguém. Mas não é por isso. É porque você tem exercido paciência, perseverança, e tem esperado. Senhor, eu espero em Ti, eu confio em Ti. Salmo 27:14, aleluia, me anima, Senhor, me fortalece, me fortifica. Porque mesmo quando der a vontade de desanimar, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E a terceira e última dica, queridos, para você nessa noite. Conserve em sua vida objetivos de identidade. E eu vou te explicar o que é isso. Conserve na sua vida objetivos de identidade. Sabe, queridos, o inferno ele vive dizendo aquilo que nós não somos. Todo dia, bota teu pé do lado de fora, que o inferno vai se levantar para dizer que você, aquilo que você não é. E sabe o que ele faz? Ele associa falhas com identidade. Vou te exemplificar. Por exemplo, você fracassou em alguma coisa, em alguma área, em alguma situação, o inferno fala, você é um fracassado. Você fez algo errado, por exemplo. E aí o inferno vem e vai falar assim, você é uma pessoa ruim, você não é digna de Deus, você não é digna. Paulo mesmo, queridos, ele declarou isso lá em Romanos, depois você lê em casa, capítulo 7, do verso 15 ao verso 24, ele declara, miserável homem que sou. E eu tenho falado isso lá na igreja, eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Então, quando a gente olha para os grandes homens de Deus, você vai ver que eles lutavam, assim como nós, essa batalha chamada Batalha da Identidade. Por exemplo, vou te exemplificar Moisés. Moisés matou o egípcio. Moisés não sabia falar. Então ele fazia uma ligação dessas situações que ocorreram na sua vida, a respeito de quem ele era. E por conta dele fazer essas ligações, de não saber falar, de ter assassinado o egípcio, ele acabou o quê? Sabotando o seu potencial. Gideão, que você conhece a história, Juízes capítulo 6, ele se sabotava também. Ele declarou para Deus, não, eu sou da família mais pobre, eu sou o menor, eu sou o mais fraco. E é muitas vezes assim, queridos, que nós acreditamos numa mentira. Eu não posso fazer nada, eu sou assim, é o meu jeito, é quem eu sou não sou organizado, eu não sou disciplinado, eu não sou inteligente, eu não estudei nas melhores escolas, eu não sou bom para me relacionar com as pessoas. Então veja, queridos, olha só, uma identidade distorcida gera conclusões erradas, e conclusões erradas reforçam aquela identidade distorcida. Anota isso.
Uma identidade distorcida vai gerar conclusões erradas, e é o que mais as pessoas fazem, e às vezes até mesmo dentro da própria casa de Deus. Porque o inferno está dizendo, você é isso, você é aquilo outro, você. E isso se torna um ciclo. E aí eu acabo me vendo numa pessoa indigna. Eu acabo me vendo como uma pessoa, realmente eu só faço coisas ruins. E aí eu vou, com as minhas práticas, reforçando essa identidade que o inferno quer implantar na minha vida. E o grande problema, queridos, a gente está falando a respeito de nós termos objetivos de identidade, de nós cultivarmos objetivos de identidade, porque, na verdade, a maioria das pessoas, ela cria objetivos de comportamento. E eu vou te explicar o que isso significa também. Por exemplo, objetivos de comportamento. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero dormir mais, eu quero passar menos tempo nas redes sociais. Isso é importante. Isso são objetivos de comportamento. Você não pode perder isso de vista mesmo. Mas você precisa guardar isso nessa noite. Uma pessoa que não desiste é aquela que começa com objetivos de identidade e não com objetivos de comportamento. Uma pessoa que não desiste é aquela que começa com objetivos de identidade. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, queridos. Quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Não é o que você quer ter, mas quem você quer se tornar? Quando alguém falar ao teu respeito, como que você gostaria que te descrevessem? Um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus? Um marido, um pai dirigido pelo Espírito Santo? Uma esposa, uma mãe dirigida pelo Espírito Santo? Uma pessoa que cuida da sua saúde espiritual, emocional, física? Uma mulher, um homem de oração? Um homem, uma mulher de olhos puros? Como é que você gostaria, queridos, que te descrevessem? Não é o título que conta, não é o que você tem que conta. Porque deixa eu te falar nessa noite, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe o que fazer, porque a tua identidade determina as tuas ações. Quando você sabe quem você é em Cristo, você sabe o que fazer. E a sua identidade, queridos, vai determinar as tuas ações. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7, depois 17 e 18, eu leio na Bíblia Viva, para nós ganharmos tempo, diz assim: os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Porque quando vocês morrem para o pecado, vocês se libertam de todos os seus atrativos e do poder sobre vocês. Romanos capítulo 6, verso 17 diz: graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedeceram de todo o coração ao ensino que Deus lhe entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do nosso Senhor, a justiça. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. E aí, queridos, como é que Deus te vê? Como é que você quer ser visto? Qual é a tua identidade? Você vai escolher nessa noite, eu vou colocar aí para você. Qual é a identidade que você tem apresentado no mundo do Espírito? Fala para mim. Qual é a identidade que você tem apresentado no mundo do Espírito? Fala para mim. Uma identidade que o diabo sugere todos os dias que você tem, que você não é, mas que ele sugere? Você vai ficar com essa careta feia aí? Ou como Deus te vê todos os dias, que é a tua real identidade? Porque Deus, quando Ele olha para você, para mim, para todos nós, Ele olha e vê Jesus. Mas quando eu não ando com essa identidade comigo, não vivo por ela, eu vou ter que andar com uma outra. Não existe meio termo, não existe coluna do meio.
Pastor, e essa identidade aí maravilhosa que tem Jesus, o Rei da Glória? Pois é, nela está escrito que você foi perdoado, que você foi resgatado, que você é mais que vencedor, que você é filho de Deus, que você é abençoado na entrada, que você é abençoado na saída, que você pode fazer qualquer coisa, não pelo teu próprio poder, mas através de Jesus que te fortalece. Essa é a tua identidade, diga, essa é a minha identidade. Uhul! Yeah! Essa é a tua identidade. E aí, queridos, de posse dessa identidade, o que as pessoas vão dizer é que você ama Jesus e você vive por Ele. Que você é obcecado pela tua esposa e pelos teus filhos. Que você é um ótimo pai, que você é uma ótima mãe. Que você é um pastor, uma pastora dedicada à tua igreja e a ama. Que você é um líder excelente, que prefere acreditar no melhor das pessoas do que no pior. Você é uma pessoa que ajuda os outros a fazerem a diferença. Tudo por conta dessa identidade. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Mais uma vez eu quero te perguntar nessa noite, quem você quer se tornar? A pessoa que eu quero ser, ela vai fazer o quê? Ela vai estar sempre com essa identidade com ela. Porque quando você define quem você quer ser, você não desiste facilmente. E aí eu quero que você declare isso comigo, a gente termina com essas declarações. Ou você fica de pé, fique de pé. Eu quero orar por você, mas eu quero que antes disso, que você declare o que eu vou falar para você nessa noite. Todos nós, queridos, aprendemos na Atos quem nós somos em Cristo Jesus. Todos nós aprendemos na Atos a tomarmos posse dessa real identidade. Então, porque eu tenho essa identidade que está aí, não aquela ali com a careta feia, com a careta do inferno, aquela é a careta do demo, mas com a careta, com a cara, com a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu posso declarar, e você vai repetir essa declaração comigo nessa noite. Diga assim, eu nunca vou desistir de mim mesmo. Eu nunca vou desistir da minha família. Eu nunca vou desistir da minha saúde. E eu nunca vou desistir de Deus. Eu nunca vou desistir de Deus. Eu nunca vou desistir de Deus. Aleluia! Aplauda Ele! Você é aluno formando da Atos, abraça essa pessoa que está do seu lado, é só você estender a mão, isso. Somos um corpo, queridos. Somos filhos, todos nós, filhos de um mesmo Deus. E você aprendeu nessa noite que você não vai desistir se você se concentrar no processo, se você saber esperar e ter paciência. E se você criar todo dia na sua vida objetivos de identidade. Quem você é, isso tem que estar em alta. É quem eu sou em Cristo Jesus. Porque com tudo isso, você pode até sentir vontade de desistir de alguma coisa ou outra, ou uma situação, mas com isso estando forte no seu coração, você vai ficar firme e você vai continuar a tua jornada no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por cada formando, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família, Senhor, aqui representada. Que, Senhor, ao longo desses 2 anos, meu Pai, Senhor, estiveram diante de Ti, da Tua presença, com o coração aberto, cheio de fome, cheio de sede de Ti. E, Senhor, não desistiram, não ficaram pelo meio do caminho, contemplavam esse momento, vislumbravam esse momento, Senhor, de estarem aqui, ó Deus, se formando, Senhor, com muita alegria, alegrando os corações de familiares, estando aqui, Senhor, reunidos. Mas, Senhor, houve um processo durante esses 2 anos, de muita luta, de muito combate, de muitas dúvidas, de muitos pensamentos, mas que foram sendo vencidos um a um, pelo poder do Teu Espírito Santo, que dizia, quantas vezes você ouviu, vai, você está sem vontade, mas vai, você está cansado, mas vai, você está passando esse problema, segue, vai,
E você saiu daqui desse lugar fortalecido. E você saiu daqui fortalecido em Deus, cheio da unção dEle, do poder dEle, dizendo: ah, Senhor, obrigado porque eu vim. Obrigado porque eu não fiquei em casa. Obrigado porque eu não desisti. E, Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque aqui, Senhor, estão aqueles que, Senhor, cumpriram Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigado, Senhor, pelos vencedores. Obrigado, Senhor, por essas pessoas maravilhosas, pelos teus filhos amados, Pai, que não desistiram e continuaram até o fim, e vão influenciar a outros e outras pessoas a continuarem a sua jornada de fé com o Senhor. Te dou graças, Senhor, pela vida de cada formando nessa noite, por cada família aqui representada, no maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor.